Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Que cenário que você vê daqui pra frente? Eu espero que a razão prevaleça em algum momento, finalmente, que a gente vai conseguir entrar... Mas você viu as exigências dele, né? Que era... Até pode... Eu vi hoje aí... Dá uma pesquisada pra gente, mas você viu, né? Claro, não entrar pra OTAN... Putz. Eles querem... o que ele fala, desmilitarizar e desnazificar. Desnazificar a Ucrânia. São 4 ou 5 exigências aí, se ele puder. Ele fala, e não poder entrar no OTAN, porque ele fala, né, que vai... Na verdade, assim, pelo que eu estudei, a Ucrânia nem entraria no OTAN. Ah, é? Porque, tipo, nenhuma aliança, nenhum grupo grande de países não vai aceitar um país que está em conflito com outro país. É verdade. Então, assim, eu acho que a Ucrânia nem entraria no OTAN. Mas existe esse discurso, né? E eu entendo as pessoas, eu entendo todos os lados, assim, eu fico analisando, fico lendo, né? Porque as pessoas falam, é isso, e é aquilo, né? As pessoas palpitam. Que, é porque você não viu isso, procura vídeo tal. Eu já procurei todos os vídeos possíveis de todos os lados, né? Lado americano, lado russo, lado ucraniano. Você acha que os dois lados estão dando informações erradas? Por exemplo, quando o governo ucraniano fala de mortes de soldados russos e a Rússia fala que são dois números diferentes, né? Um fala em 8 mil, o outro fala em, sei lá, 900. Né? Eu acho que na guerra, né, tem até um ditado que a verdade é a primeira que morre. Na guerra, obviamente, você nunca vai falar a verdade. Claro que o que a gente vê, as coisas de casas bombardeadas, prédios com fogo e tal, eu acredito que sim, é isso que está acontecendo na Ucrânia. Porque não tem como você fazer isso. fake news, né, de tantas coisas. Mas eu acredito que na guerra todo mundo mente. Todo mundo coloca uma coisa que é... Então, assim, o que eu sempre passo, né, porque eu fico acompanhando tudo que está acontecendo, eu passo no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, eu sempre falo, gente, por favor, verifiquem. Porque há algum tempo atrás saiu até nos canais da TV aqui, que o vídeo, eu não sei se você viu, um vídeo de um tanque russo atrapalhando os carros. Carro. E na verdade era um tanque ucraniano. Um tanque ucraniano. A Rússia não usa esse tipo de tanque. Esse tipo de tanque é antigo, da época da União Soviética. Eu vi outro dia na TV do Jovem Pan um cara com uma imagem de videogame falando da guerra, velho. Juro. Você viu isso? Vocês viram isso? Eu ouvi falar, não vi, mas... Não, uma imagem de videogame, cara, de explosão e tal, e o cara falando da guerra, os caras tão malucos. Você viu as exigências do Putin? Sim. Aqui são 4, né? Que cesse a ação militar, aí mude a Constituição para resguardar a neutralidade, o que na prática significa que a Ucrânia se compromete a ficar fora da organização do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN. Sim. E reconheça a Crimeia como território russo e reconheça as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk como territórios independentes. E, cara, é difícil, hein? Nossa, difícil porque quem vai com... Crimeia... Você sabe dizer qual foi o lance da Crimeia? Porque ele invadiu... Não, então, assim, que tem, de novo, tem dois lados, né? Que do lado russo. Do lado russo, o discurso dele foi que quando começaram, como ele diz, esses movimentos separatistas, aí começaram a atacar, tipo assim, neonazistas começaram a atacar os russos, né? Todo mundo que tem raiz russa e fala russo começaram a ser meio que atacados. E aí a Crimeia... Isso aconteceu mesmo? Não, então, é o que ele diz, né? Tá. Assim, a gente não sabe até que ponto... Tipo, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não tinha nada disso. Então... Ninguém sabe também o tamanho disso, se aconteceu... Ninguém sabe. É uma coisa que que a gente vê hoje em dia é uma guerra total de informação. Então, a gente nunca saberá de fato a verdade. Exato. E aí, o discurso dele... Porque a Crimeia, na verdade, historicamente, por muitos e muitos anos, foi da Rússia. Ah, é? Então, depois que quebra a União Soviética, ainda continua com a Rússia ou não? Não, assim, ela passou, na época da União Soviética, ela passou a ser a parte da Ucrânia, da República da Ucrânia, mas naquela época era tudo igual, né? Então, assim, não fazia muita diferença. Agora, quando a Ucrânia se separou de fato da União Soviética, a Crimeia ficou com a Ucrânia.
E aí lá tem muitos russos, assim, que tem raízes russos, que assim, de pessoas que falam sou russo e não falam ucraniano. Ortodoxos. Ortodoxo da Ucrânia também é, então também assim, a gente não tem tanta diferença, mas lá tem pessoas com raízes russas mesmo. Entendi. Então o que ele falou, né, que ele fez um referêndum lá e que a maior parte da Crimeia concordou em ser parte da Rússia porque não queria passar por essas coisas desagradáveis de preconceito, né? Então esse foi o discurso dele, que a Crimeia está querendo entrar na Rússia, então vamos obrigar ela, né? Vamos dar um abrigo, vamos proteger ela de tudo que está acontecendo. E é meio louco, né? Porque ele não respeita a soberania da Ucrânia e fala, ó, eu perguntei aqui, vamos aí, cara. Por aí. E na época o mundo ficou de boa? Ou teve uma tensão? Eu não lembro. Não, assim, tinha sanções, foram aplicadas algumas sanções, inclusive lá dentro na Crimeia, que eu fui lá. Ano passado eu fui para a Crimeia, porque é um lugar com praias e os russos gostam de ir lá. Sempre gostavam, até quando era ucraniano, Crimeia era ucraniano. Muitos russos iam para lá porque é pertinho, a gente não precisa. Mas é uma cidade muito militar, tem bases e tal? Não, então, tem partes que tem bases militares, mas em geral são cidades comuns, turísticas, praia, muitos hotéis. É bonito e tal. lá? É muito bonito lá. Mar Negro, quentinho. Os russos iam lá bastante e tal, mesmo na época da Crimeia ucraniana. E aí eu fui lá ver e tal. Realmente é um lugar muito bonito e muito agradável. Mas assim, lá dentro tem muitas sanções. Tipo assim, lá, sei lá, alguns supermercados, por exemplo, não expandem, não vão para lá para construir supermercado porque estão com medo de sanções, porque é um território que sofre das sanções mundiais. Então, se você vai para lá, você pode sofrer pode sofrer também. Nossa, não sabia disso. Naquela época a Europa aplicou sanções, só que é aquela coisa. Mais ameno, né? Sim. Aplicou, mas... Porque agora é um absurdo. Não, agora foi de fato de 8 para 80. Porque... Agora tirou dos bancos. Agora nem gatos russos conseguem mais ir pro. Exato, né? Pra lá, pras coisas. Pro russo agora é uma situação complicada. Olha, é uma situação assim, dói meu coração vendo tudo que tá acontecendo, até porque também, antes de 2014. 2014 é da Crimeia. Isso, tá. Antes dessas coisas que começaram a acontecer, a Rússia e a Ucrânia. Eram países muito próximos. Irmãos. Exatamente. Assim, a Rússia mesmo começou em Kiev. Né? Mais de 1000 anos atrás, a capital da Rússia era Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Então, assim, povo russo e povo ucraniano, se a gente... Tem uma origem próxima, sim, a gente né? tem algumas diferenças hoje em dia, obviamente, né? Eu não estou dizendo aqui que a Rússia e a Ucrânia é a mesma coisa, né? Porque as pessoas vão interpretar, porque ela quer toda a Ucrânia para a Rússia. Não, calma, né? Quando eu falo, eu tenho que tomar muito cuidado hoje em dia, porque qualquer coisa que você fala, pronto, já tiram, cortam e espalham para o mundo como se é verdade absoluta. Mas, assim, a gente tem muitas tradições em comum, a gente tem muitas coisas em comum, comida, inclusive, né? Que eu falei, aquela sopa famosa russa-ucraniana, né? Que os dois países compartilham essa coisa. Então, assim, e eu tenho muitos amigos ucranianos que, na verdade, não consigo sentir nenhuma diferença. Praticamente todos os ucranianos falam russo, tal bem quanto a gente. Você fala praticamente ucraniano? Sem sotaque. Não, eu não falo ucraniano, mas é porque é a União Soviética, né? Era época da União Soviética que todo mundo aprendia russo. Então os ucranianos, muitos ucranianos, entendem e falam russo do mesmo jeito que os russos. Tá. Então, assim, às vezes quando eu conheço um ucraniano, eu nem sei que ele é ucraniano. A gente fala russo do mesmo jeito. Então, assim, você é de onde? Eu sou de, sei lá, Kiev. Então você é da Ucrânia. Ou, sei lá, belorussos, a mesma coisa, né? Que então, também, praticamente, todo mundo lá tem duas línguas. Exatamente, é um povo que... A Rússia só tem russo, né? Mas a Bielorrússia e a Ucrânia falam tanto a língua deles quanto russo, né? Ao mesmo tempo. Então, assim, muitos artistas ucranianos, tipo de cantores, dançarinos, se apresentam na Rússia. Apresentavam, né? É claro. Agora o mundo está mudando, mas a gente sempre tinha essa troca de TV, por exemplo, muitos programas que a gente, né, assistia em russo, na verdade, eram programas ucranianos. E a gente não sabia, porque era em russo. Então, assim, muitas coisas a gente compartilhava. E por isso que, assim, dói tanto, né? Porque as pessoas falam, porque vocês russos, não sei o quê, ódio e tal. Não, a gente sente muito tudo que está acontecendo. Então, é importante você falar isso. Porque existe uma relação de ódio em algum momento dessa separação? Qual é o sentimento do russo com
com os ucranianos? Não, então, assim, eu não posso dizer que todo russo, 100% dos russos não apoiam tudo que está acontecendo. Mas a gente também tem que pensar e analisar que o que passa na TV russa neste momento, principalmente com todas as leis que foram aprovadas Só nos negativas, últimas 2 semanas, o que passa na TV russa é a visão do presidente russo, claro, do governo russo. Então, assim, muitas pessoas da geração da minha mãe não assistem YouTube, não entram nas redes sociais, no Twitter, por exemplo, sei lá. Hoje proibido também, não dá para entrar. Mas não entram nas redes sociais, então eles já assistem o que passa na TV. Então, assim, não posso dizer que todos os russos 100% não apoiam guerra. Mas muitos russos não sabem o que está acontecendo de fato. Né? Que a Rússia fala que só tem, sei lá, 500 soldados que morreram. E a gente imagina que não deve ser só 500. Não, deve ser. A Rússia fala que é uma operação de paz, que vai devolver paz para a Ucrânia. E a gente sabe que não é bem assim. Então, assim, essas coisas, né, muitas pessoas que, sei lá, apoiam ou sei lá, não acompanham tanto e não são contra, muitas dessas pessoas nem sabem o que está acontecendo. E outras pessoas que de fato sabem o que está acontecendo e acompanham em redes sociais, muitos deles são totalmente contra. Porque, inclusive, várias famílias têm parte na Ucrânia e parte na Rússia. Aqui, hoje em dia, está circulando uma imagem de uma mulher e um homem, ela ou ele com passaporte ucraniano e outra pessoa com passaporte russo, e eles têm bebê no meio. Nossa. Imagina essa... Porque somos muito próximos. Só para vocês terem ideia, a diferença entre o sul do Brasil e o nordeste do Brasil é maior. 1000 vezes maior do que a diferença entre povo ucraniano e povo russo. E assim, né, é muito triste o que está acontecendo, porque a gente tem muitos... na minha escola, na Instituto Rússia Brasil, onde a gente ensina russo, duas professoras de sede que a gente tem são ucranianas. É como se São Paulo tivesse entrado em guerra com o Rio de Janeiro, sei lá. Com o Nordeste, né, que você falou, exatamente. Imagina, como se entrasse em guerra e aí, tipo... Eu tenho 2 professoras ucranianas que falam russo igual eu, porque, né, como a gente já falou, eles falam ucraniano e russo. E, assim, aí, tipo... Como que é essa questão? Uma das minhas melhores amigas no Rio de Janeiro é ucraniana. E aí... O que vocês conversam? Qual que é a sensação dela? É muito difícil, assim. A família dela tá lá e a situação tá muito... Conseguiu? Tá a família dela difícil. Conseguiu sair ou fica... Não, ela tem a avó que é muito velhinha, ela não vai conseguir sair. O pai dela fica cuidando dela. Então, assim, é muito complicado. Aí uma das professoras minhas, um dia antes de tudo começar, ela viajou para lá de férias, visitar a família. Ela mora aqui no Brasil, no sul do Brasil, mas ela foi lá de férias visitar a família um dia antes de tudo começar. Aí ela chegou e começou. E aí ela falou que rodaram lá em Kiev procurando gasolina, acharam gasolina, conseguiram um dia antes de começar a guerra. Um dia antes. Foi de férias ver a filha dela, a neta dela. Meu Deus.